Tudo bem? Estamos aqui hoje para comentar a prova de Direito Empresarial do ISS Guarulhos, do concurso do ISS Guarulhos 2019, acontecido aí no último final de semana de maio. Uma prova que, na maioria, aí, os candidatos acharam atípica, um nível de dificuldade um pouco acima que normalmente as provas de Direito Empresarial da VUNESP se apresentam. Então, não temos ainda o gabarito definitivo, vamos comentar aqui as questões e trazer para vocês o meu gabarito preliminar aí dessa prova de Direito Empresarial do ISS Guarulhos 2019. Como sempre, deixo para vocês aí a minha apresentação. Meu nome é Vandinara Lopes, sou auditora fiscal da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, professora de Legislação Tributária Estadual, Direito Empresarial e também coach para concursos públicos. Deixo meus contatos aí nas redes sociais, né? Se permanecer alguma dúvida, alguma questão que ficar do que a gente vai conversar aqui agora, fiquem à vontade, né? Também para me acompanhar lá no Instagram, que eu procuro sempre compartilhar coisas interessantes sobre concurso público com vocês lá. Vamos lá então? Começando pela questão de número 41 da prova, né? Que nos diz justamente o seguinte: no exercício de sua atividade social, uma sociedade em conta de participação descumpre uma relação contratual com terceiro e é obrigada a indenizá-lo. Nesse contexto, é correto afirmar que: letra A. O sócio ostensivo é ilimitada e exclusivamente responsável pela referida indenização, sendo-lhe vedado demandar contribuição do sócio participante, independente do que dispõe o contrato social. B. O sócio ostensivo é ilimitadamente responsável pela referida indenização, mas o sócio participante responderá solidariamente com ele se tiver tomado parte da relação contratual com o terceiro. C. A contribuição do sócio participante constitui, com a do sócio ostensivo, patrimônio especial, objeto da conta de participação relativo aos negócios sociais. Embora o sócio ostensivo seja ilimitadamente responsável pela indenização devida ao terceiro, tem o benefício de ordem de tal modo que o patrimônio especial da sociedade deve responder pelas obrigações sociais antes que o patrimônio pessoal do sócio possa ser executado. Letra D. O sócio ostensivo é ilimitadamente responsável pela referida indenização, podendo, entretanto, demandar contribuição do sócio participante até o limite dos lucros que lhe sejam atribuídos. Letra E. Em caso de falência do sócio ostensivo, a sociedade será dissolvida e o sócio participante poderá ser chamado a responder pela obrigação não satisfeita. Bom, a sociedade em conta de participação, também conhecida como a sociedade secreta, né? Tem aí seu regramento a partir do artigo 991. Eu trouxe aí para vocês, não todo o capítulo, né, mas o principal que abrange ali o que está sendo cobrado na questão. Bom, o artigo 991 nos diz que a sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, ou seja, somente o sócio ostensivo aparece, né, para os terceiros nem existe essa sociedade. Em nome individual ou sob sua própria exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados, né? Os demais, que são chamados de participantes, são na verdade investidores, eles não têm nenhuma atividade, não aparecem, não podem inclusive aparecer. O parágrafo único nos diz que obriga-se perante terceiro tão somente o sócio ostensivo, né? E exclusivamente perante este o sócio participante nos termos do contrato social, ou seja, perante terceiros, somente quem responde é o sócio ostensivo, né? Mas, no entanto, o sócio participante, ele responde de que maneira? Exclusivamente para o sócio ostensivo. Em que termos, em que proporção? Naquilo que tiver definido no contrato social, tá? Então, quem aparece é o sócio ostensivo, né? Para terceiros, ele está agindo e exercendo ali a atividade em nome próprio, né? Então, tanto que ele tem a exclusiva responsabilidade. E depois o parágrafo único nos diz que, sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais,
O sócio participante não pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros. Por quê? Sob pena de responder solidariamente com este pelas obrigações em que intervir. Ou seja, o sócio participante, via de regra, não responde, ele não aparece, né? Ele pode sim acompanhar ali, fiscalizar o que o sócio ostensivo está fazendo. Mas se ele tomar parte nessas relações, né, do sócio com terceiros, ele perde essa condição e passa a responder solidariamente, né? Deixei os demais artigos para vocês darem uma lida, mas com isso a gente já consegue responder a questão. A letra A está errada, ela diz que o sócio ostensivo é ilimitado e exclusivamente responsável pela referida indenização, até aí tudo bem, sendo-lhe vedado demandar contribuição do sócio participante, independente do que dispõe o contrato. Não, a gente viu ali que o sócio participante, ele não responde a terceiros, mas ele responde exclusivamente ao sócio ostensivo nos termos que o contrato estipular. Então, se o contrato estipular que, dependendo numa situação específica, o sócio ostensivo que respondeu para terceiros possa, digamos, regressar contra o sócio participante, pode sim. Então, por isso o erro da letra A. E a letra B, né, o sócio ostensivo é ilimitadamente responsável pela referida indenização, correto, porque esse é o sócio que aparece, esse é o sócio responsável, mas o sócio participante responderá solidariamente com ele se tiver tomado parte da relação contratual com o terceiro. Foi exatamente o que a gente viu no parágrafo único do artigo 993, né? Sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, o sócio participante não pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros, sob pena de responder solidariamente com estes pelas obrigações em que intervir. Então esse aí já é o gabarito da questão. A C está errada, porque ela cita ali um benefício de ordem que não tem essa previsão. A D está errada porque ela diz que o sócio ostensivo pode demandar a contribuição do sócio participante até o limite dos lucros que lhe sejam atribuídos. Não é isso que está definido em lei. Ele vai poder demandar conforme tiver estipulado o contrato social, né? E somente perante a ele, não a terceiros, essa é a resposta. Em caso de falência do sócio ostensivo, a sociedade será dissolvida e o sócio participante poderá ser chamado a responder pela obrigação satisfeita. Também não há essa previsão, né? Até acho que eu coloquei aqui para vocês. A falência do sócio ostensivo acarreta a dissolução da sociedade e a liquidação da respectiva conta, cujo saldo constituirá crédito quirográfico. Tá? Então, constitui crédito quirográfico, não tem ali essa previsão da responsabilização do sócio participante, né? Porque via de regra, como a gente já comentou, ele não responde. Questão 42. Um conjunto de pessoas dedicadas à atividade rural se obriga reciprocamente a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Nesse contexto, assinale a alternativa correta. O acordo entre tais pessoas constitui contrato de sociedade, sendo que os sócios deverão escolher um tipo societário dentre aqueles previstos no Código Civil ou legislação esparsa, independentemente do tipo societário escolhido. Referida sociedade poderá optar por qualificar-se como empresária, sujeita à inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, ou sociedade simples, sujeita à inscrição no Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Letra B. A sociedade que tenha por objeto o exercício de atividade própria de empresário rural deve obrigatoriamente inscrever-se no Registro Público de Empresas Mercantis de sua sede. Letra C. O acordo entre tais pessoas constitui contrato de sociedade, sendo que os sócios deverão escolher um tipo societário dentre aqueles previstos no Código Civil ou legislação esparsa. Caso optem por uma cooperativa, a sociedade será simples, não empresária, regendo-se pela legislação que lhe é própria e, no seu silêncio, pelas disposições do Código Civil referentes à sociedade simples. Letra D. Enquanto não escritos os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, exceto por ações em organização, pelas normas da sociedade simples.
Letra E. Se a atividade rural, objeto da sociedade, configurar exercício profissional de atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços, a sociedade será necessariamente qualificada como sociedade empresária sujeita ao registro. Vamos analisar aí então as alternativas, começando pela letra A. O que tem de errado ali nessa alternativa, né? Ela diz, né, que e é exatamente, né, o artigo 981 nos diz que justamente celebram o contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício da atividade econômica e partilha entre si dos resultados. Então, correto, aquela disposição no caput, né, aquele acordo citado no caput, ele constitui contrato de sociedade, sendo que os sócios deverão escolher um tipo societário dentre aqueles previstos no Código Civil ou legislação esparsa. Ok. Aí nos diz o seguinte: independentemente do tipo societário escolhido, referida sociedade poderá optar por qualificar-se como sociedade empresária, sujeita à inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, ou sociedade simples, sujeita à inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Mas aí eu pergunto, independentemente do tipo societário escolhido? A sociedade cooperativa, por exemplo, não é sempre simples? Então, não dá para afirmar que, independentemente do tipo societário escolhido, será sociedade empresária, né? Porque caso essa sociedade, né, esse conjunto de pessoas opte por uma sociedade cooperativa, vai ser uma sociedade simples, porque as sociedades por ações são sempre sociedades empresárias e as sociedades cooperativas são sempre simples, como vocês já sabem, né? A letra B, ela nos diz que a sociedade que tenha por objeto o exercício de atividade própria de empresário rural deve obrigatoriamente inscrever-se no registro. A gente estudou, né, e quem estudou comigo aqui para a prova, a gente trabalhou ali a situação do tratamento especial ali conferido ao empresário rural, que diferente dos demais, para ele, o registro constitui... é um ato constitutivo, enquanto para as demais empresas é apenas declarativo, né, apenas declara uma situação já existente, né, se exerce atividade econômica organizada já é empresário, o registro apenas declara isso. Para a sociedade rural, isso tem um caráter constitutivo, ou seja, se ela não optar por exercer essa possibilidade, essa faculdade, né, de se registrar e assim ser considerada empresária, ela não vai ser mesmo realizando uma atividade econômica organizada, né, por ser com fins lá, né, de circulação ou de prestação de bens ou serviços. Então, não é obrigatório, é uma faculdade que a sociedade, né, que exerce atividade rural tem de se inscrever ou não. Inscrevendo-se, torna-se empresária. Não inscrevendo-se, não é sociedade empresária. Tá? Então o erro está ali no obrigatoriamente. Letra C. O acordo entre tais pessoas constitui contrato de sociedade, sendo que os sócios deverão escolher um tipo societário dentre aqueles previstos no Código Civil ou legislação esparsa. Caso optem por uma cooperativa, a sociedade será simples, não empresária, regendo-se pela legislação que lhe é própria e no seu silêncio pelas disposições do Código Civil referentes à sociedade simples. Está perfeita, ao meu ver, a alternativa, né? Primeiro que o artigo 981 lá nos coloca que, de fato, aquele conjunto de pessoas lá que se reúne e se obriga reciprocamente a contribuir e depois divide, partilha ali o resultado, constitui uma sociedade, ok? E o artigo 1096, lá que trata das cooperativas, ele diz justamente isso, ó, que a lei for omissa, aplicam-se as disposições referentes à sociedade simples, resguardadas ali as características estabelecidas no artigo 1094, que cita as características da sociedade cooperativa. Então, na minha opinião, está correta, assertiva, né? Caso esse conjunto de pessoas dedicadas à atividade rural, né, opte por uma cooperativa, a sociedade será simples. Por quê? Porque cooperativa é sempre simples, né, pessoal? Então, e assim como diz o restante da questão, naquilo que a lei for omissa, as cooperativas elas seguem os regramentos aplicados à sociedade simples. Então está correta aí a letra C. A letra D,
Ela diz que, enquanto não escritos os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, exceto por ações em organização, pelas normas da sociedade simples. Na verdade, é sociedade comum, né? É sociedade irregular, aquela sociedade que ainda não foi escrita, não adquiriu a personalidade jurídica, ela vai reger-se pela sociedade comum. Isso está lá no artigo 986, que está dentro do capítulo da sociedade comum, que diz justamente isso. Enquanto não escrito os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, exceto por ações em organização, pelo disposto neste capítulo. Esse capítulo é qual? O da sociedade comum. Observada subsidiariamente e no que ele forem compatíveis as normas da sociedade simples. Então, na verdade, é da sociedade comum, subsidiariamente ainda pode se usar da sociedade simples. E a letra E nos diz que se a atividade rural objeto da sociedade configurar exercício profissional de atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços, a sociedade será necessariamente qualificada como sociedade empresária sujeita ao registro. Não, né? Por ser rural, por ser atividade rural, por ter sido dispensado um tratamento especial à sociedade rural, ela não necessariamente vai ser qualificada como empresária sujeita a registro, somente se ela optar por essa faculdade de obter o registro. Gabarito, então, da questão 42 é a letra C. Questão 43. É correto afirmar sobre a cessão e a transferência de cotas na sociedade limitada? Letra A. Na omissão do contrato social, as cotas só poderão ser cedidas para outros sócios ou terceiros se não houver oposição dos titulares de mais de 1/4 do capital social. Letra B. O contrato social não pode estabelecer direito de preferência aos sócios ou outras restrições não admitidas expressamente na lei à livre circulação das cotas. A cessão terá eficácia quanto à sociedade desde que firmado o respectivo instrumento, subscrito pelos sócios anuentes, mas somente será eficaz perante terceiros a partir da averbação do referido instrumento. Letra D. No caso de condomínio de cota indivisa, os direitos a ela inerentes, inclusive a sua cessão, somente podem ser exercidos pelo condomínio representante ou pelo inventariante do espólio de sócio falecido, observada para a cessão a anuência dos demais sócio-cotistas, conforme o caso. Letra E. Caso o contrato social preveja a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima, a transferência de cotas para sócios ou terceiros não poderá se sujeitar a quaisquer restrições. Aí a gente tem os artigos que tratam, né, das cotas aí lá no Código Civil. Especialmente ali eu destaco para vocês o parágrafo 1º do artigo 1056, que ele nos diz que no caso de condomínio de cotas, o direito a ela inerentes somente podem ser exercidos pelo condônimo representante ou pelo inventariante do espólio de sócio falecido. Né? O caput nos diz o seguinte: a cota é indivisível em relação à sociedade, salvo para efeito de transferência, caso em que se observará o disposto no artigo seguinte, né? Ou seja, no caso de transferência, eu até posso ter uma cota que vai ser divisível, no sentido de que várias pessoas vão ser os proprietários daquela cota, mas nesse caso eu tenho que ter um condomínio ali e o representante, né, o condônimo, que vai responder, que vai representar esse número aí de proprietários, tá? Ou o inventariante do espólio, no caso do sócio falecido. Depois eu cito também lá, nos ajuda a responder, o artigo 1057, ele diz, na omissão do contrato, o sócio pode ceder a sua cota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independentemente de anuência dos outros, ou seja, se eu vou passar a minha cota para outro sócio, eu não preciso de anuência. Agora, se for um estranho à sociedade, não pode haver ali a oposição de mais de 1/4 do capital. Então, se é para um outro sócio, não tem necessidade alguma de anuência. O parágrafo único nos diz que a cessão terá eficácia quanto à sociedade e terceiros, inclusive para os fins do parágrafo único do artigo 1003, a partir da averbação do respectivo instrumento,
subscritos pelos sócios anuentes. Então, a cessão não somente a terceiros, mas também contra a própria sociedade, só vai ter efeitos a partir da averbação do respectivo instrumento. Então, a gente vê que a letra A está errada, porque ela diz que as cotas somente poderão ser cedidas para sócio ou terceiro se não houver oposição de titulares de mais de 1/4 de capital. Essa restrição é somente para terceiros, não para sócios, né? Para cessão para outros sócios. A letra B ali diz que não é possível o contrato social estabelecer direito de preferência, e é sim, também nas nossas aulas a gente conversou sobre o direito de preferência, que é justamente no momento em que a empresa vai aumentar o capital, aqueles que já possuem cotas dessa sociedade, eles vão ter a preferência na proporção das suas cotas de integralizar esse capital, né, para aumentar o capital. Então, é possível sim estabelecer esse direito de preferência. Letra C diz que a cessão terá eficácia ali contra a sociedade desde o momento que foi firmado o instrumento e somente perante a terceiros após a averbação. A gente viu que é necessária a averbação tanto para efeitos perante a sociedade quanto terceiros. E a letra D está correta, como a gente viu também, que diz que no caso do condomínio de cota indivisa, os direitos a ela inerentes, inclusive da sua cessão, né, que cita lá a questão da transferência, somente podem ser exercidos pelo condômino representante ou pelo inventariante do espólio de sócio falecido, observada para a cessão a anuência dos demais sócios cotistas, conforme o caso. Por quê? Porque a gente viu que se a cessão for para outros sócios, não tem necessidade de anuência, mas se for para terceiros, tem. Então, por isso, observada para a cessão a anuência dos demais sócios cotistas, conforme o caso, pode ser necessário ou não. E a letra E está errada, porque ela diz que caso o contrato social preveja a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima, a transferência de cotas para sócios ou terceiros não poderá se sujeitar a quaisquer restrições. Bom, o contrato social ele pode prever a regência supletiva pelas normas da sociedade anônima, né? Então a gente já tem um regramento para a cessão, para a transferência das cotas dentro aí, né, do Código Civil. Então, supletivamente é naquilo que não está estabelecido. Então já está estabelecido como vai ser essa cessão, mesmo que a sociedade ela limitada, ela opte por, dentro do seu contrato, ela opte por supletivamente seguir as regras lá da sociedade anônima, esse assunto já está regrado no Código Civil. Questão de número 44, sobre o estabelecimento. A respeito do estabelecimento, assim entendido todo o complexo de bens organizados para exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária, assinale a alternativa correta. Bom, outro assunto aí que a gente viu bastante nas nossas aulas, né, pessoal? Várias questões. O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto, o arrendamento do estabelecimento por alienante solvente, produzirá efeitos contra terceiros mediante averbação à margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária do Registro Público de Empresas Mercantis, independente da publicação. Letra B. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, contabilizados ou não, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano. A letra C. Salvo disposição em contrário, a transferência importa a subrogação do adquirente nos contratos estipulados para a exploração do estabelecimento, se tiverem caráter pessoal. Letra D. A cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido produzirá efeitos em relação aos respectivos devedores desde o momento da publicação da transferência. Independentemente de qualquer outra circunstância, o devedor responderá por perdas e danos, se não obstante a cessão, pagar tais créditos ao cedente. Letra E. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende, além dos requisitos legais ordinariamente exigidos em qualquer alienação de estabelecimento, do pagamento de todos os credores ou do consentimento destes de modo expresso ou tácito em 30 dias a partir da sua notificação. Bom, o estabelecimento a gente
ele é tratado, né, ali nos artigos 1144, 145, né, e seguintes do Código Civil. Na verdade, um pouco antes, né, tem alguns artigos ali com a definição, são artigos anteriores. Eu trouxe para vocês os artigos pertinentes aí para a gente responder a questão. O artigo 1144 diz que o contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do estabelecimento só produzirá efeitos contra terceiros depois de averbados a margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária e de publicado na imprensa oficial. Então, já está aí o erro da primeira, que diz que é independente de publicação. O artigo 1145 diz que se o alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir da sua notificação. Já é o gabarito, né? A gente leu agora há pouco algo exatamente igual aí ao artigo 1145, que é a letra E. Se o alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende, além dos requisitos legais ordinariamente exigidos em qualquer alienação do estabelecimento, do pagamento de todos os credores ou do consentimento destes de modo expresso ou tácito, em 30 dias da notificação. Tá correto, né? Isso aí. Bom, vamos ver o erro ali das outras três. A letra B diz que o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores a transferências, contabilizados ou não. Não, né, pessoal? Outro assunto que a gente viu bastante. Se não está contabilizado, como que ele ia saber tomar conhecimento deste débito? Ele responde por aqueles débitos contabilizados. Aí está o erro. A letra C está errada porque ela diz que, salvo disposição em contrário, a transferência importa a subrogação do adquirente nos contratos estipulados para a exploração do estabelecimento. Ok. Se tiverem caráter pessoal. Na verdade, é salvo se tiverem caráter pessoal, né? Eu não sei, acho que eu não trouxe esse para vocês. Eu não trouxe esse artigo. Mas, na verdade, ali é salvo se tiverem caráter pessoal. Porque se é uma atividade personalíssima, eu não tenho como cumprir, né, esse contrato no lugar do outro, justamente porque é algo, né, com caráter pessoal. Então, via de regra, importa a subrogação, exceto nesse caso aí do caráter pessoal. Letra D, ela diz que a cessão dos créditos referentes ao estabelecimento produzirá efeitos em relação aos respectivos devedores desde o momento da publicação. E o erro está em ela dizer que, independente de qualquer outra circunstância, o devedor responderá por perdas e danos, não obstante a cessão, se pagar, né, tais créditos ao cedente. Na verdade, não, né? A gente tem lá a questão do pagador de boa-fé, que é lá no 1149. A cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferidos produzirá efeitos em relação aos respectivos devedores desde o momento da publicação da transferência. Daí, ok. Mas o devedor ficará exonerado se de boa fé pagar o cedente. Esse é o erro aí da alternativa D, né? Vamos, gabarito então da 44, letra E. Vamos para a questão de número 45. Na sociedade limitada, a responsabilidade dos sócios é limitada. Nesse sentido, é exemplo de responsabilidade que, como regra, não pode ser imputada ao referido sócio. Vamos ler e direto e comentando aqui. A letra A diz que a responsabilidade pelo valor das cotas subscritas ou pela integralização do capital social como um todo. Na verdade, esse é uma responsabilidade que pode sim, conforme o artigo 1052, na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio ela é restrita sim ao valor das suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, né? Ou seja, a minha responsabilidade é a minha cota, mas enquanto o capital não estiver totalmente integralizado, todos os sócios respondem solidariamente por aquela parte ali que está ainda para ser integralizada. Então, a questão nos pergunta, como regra, não pode ser imputada ao referido sócio, e essa é uma responsabilidade que pode sim ser
imputada ao sócio, então não é o nosso gabarito. A letra B diz que a responsabilidade por obrigações da sociedade que essa não seja capaz de adimplir em razão do abuso de personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade e pela confusão patrimonial. Bom, a gente está aí num caso de possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, né? E um caso que o sócio, mesmo tendo ali a princípio a sua responsabilidade limitada ao valor das cotas, pode sim ser responsabilizado. Justamente por quê? Porque houve o abuso dessa personalidade jurídica, ela foi usada justamente para desviar, né? Houve um desvio da sua finalidade, ela foi utilizada com outra finalidade, né? Gerando até uma confusão patrimonial. Justamente essa confusão patrimonial permite o avanço aí no patrimônio do sócio, enfim, a sua responsabilização. Então também a letra B está errada, porque esse é um caso que pode sim ser responsabilidade do sócio, mesmo na sociedade limitada. A letra C é uma situação parecida, porque responsabilidade por perdas e danos acarretados à sociedade ou a terceiros em razão de abuso de poder do controle. Abuso de poder, né, é outra situação que permite sim aí essa desconsideração da personalidade jurídica. E a letra D diz que a responsabilidade por obrigações da sociedade incorridas no exercício da sua atividade fim, que esta não seja capaz de adimplir com os bens ou recursos próprios, mesmo após esgotados todos os correspondentes meios de cobrança a cargo do credor, né? É justamente isso a sociedade limitada, né? O objetivo ali da responsabilidade limitada do sócio. Uma vez que as operações, né, ocorreram normalmente, sem abuso de poder, sem abuso da personalidade jurídica, sem desvio dessa personalidade jurídica, né, que permita aí identificar uma confusão patrimonial, ou seja, correndo tudo na sua normalidade, mas mesmo assim a operação daquela sociedade não teve sucesso e no fim das contas, mesmo apurando o patrimônio, não foi possível arcar ali com todas as suas contas, né, com todos os seus débitos, responder aos credores. Não é um caso em que não pode ser responsabilizado o sócio da sociedade limitada. Esse é o gabarito, portanto, né? Essa é uma situação que não pode ser imputado ao referido sócio. Gabarito letra D. A letra E fala que a responsabilidade por perdas e danos acarretados à sociedade ou a terceiros em razão de atos do sócio na qualidade de sócio administrador em infração à lei ou ao contrato social. Então, se o sócio administrador agiu infringindo o contrato social, infringindo a lei, aí sim ele responde. Então, essa é uma possibilidade que ele pode ser, sim, responsabilizado. Portanto, o gabarito aí, letra D. A questão de número 45, também sobre a sociedade limitada, nos diz que a responsabilidade dos sócios é limitada. Nesse sentido, aí repetiu, pessoal, aí eu só trouxe o gabarito, agora é a 46. Sobre os devedores e responsabilidades do administrador na sociedade anônima, é correto afirmar que, entramos aqui então na 6404 de 76, a Lei das Sociedades Anônimas. Letra A. O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem para com a companhia os mesmos deveres que os demais, ressalvada a sua prerrogativa de defender os interesses legalmente acolhidos daqueles que o elegeram. Letra B. É vedado aos administradores autorizar, sob quaisquer circunstâncias, a prática de atos gratuitos em benefício dos empregados ou da comunidade de que participe a empresa. Letra C. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar em ata da reunião dos administradores a natureza e extensão do seu interesse. Letra D. O administrador é solidariamente responsável por atos ilícitos de outros administradores, salvo na medida em que se abstiver das deliberações por meio das quais a prática de tais atos ilícitos tenha sido aprovada ou ratificada pelo correspondente órgão da administração. E a letra E. Cumpre ao administrador da companhia aberta guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e capaz de influir
de modo ponderável na cotação dos valores mobiliários, ressalvado o direito pleno à informação de todos os acionistas. Bom, letra A está errada por quê? A resposta está no artigo 154, parágrafo 1º da 6404. O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem para com a companhia os mesmos deveres que os demais, não podendo, ainda que para a defesa do interesse daquele que os elegeram, faltar a esses deveres, ou seja, não tem essa ressalva ali da alternativa. E a letra B, ela está errada porque não é vedado aos administradores autorizar ali aqueles atos gratuitos, né? Parágrafo 4º do mesmo artigo 154, o Conselho da Administração ou a diretoria podem autorizar a prática de atos gratuitos razoáveis em benefício dos empregados ou da comunidade que participe da empresa, tendo em vista suas responsabilidades sociais. A letra C é o nosso gabarito, né? A resposta está no artigo 156, dizendo justamente isso, que é vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com a companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar em ata da reunião do Conselho de Administração ou da diretoria a natureza e extensão do seu interesse. Gabarito, portanto, a letra C. O erro da letra D é colocar ali como regra o administrador sendo solidariamente responsável por atos ilícitos de outros administradores. Na verdade, como regra, ele não é responsável por atos ilícitos de outros administradores, salvo se for conivente com esses atos, se negligenciar ou se descobri-los, né, ou se deles tendo conhecimento deixar de agir para impedir a sua prática. Diz ainda que exime-se de responsabilidade o administrador dissidente que faça consignar sua divergência em ata da reunião da administração, não sendo possível dela de ciência imediata e por escrita ao órgão da administração do Conselho Fiscal, sim, funcionamento na Assembleia Geral. Então, errado o começo de colocar como regra a responsabilidade solidária e errado também de dizer que basta ele se abster da deliberação. Não, ele tem que fazer constar em ata, se não conseguir fazer constar em ata, ele tem que levar aí por escrito aos órgãos da administração. Tá? E o erro da letra E, desculpa pessoal, ela diz que ela põe a salvo lá o pleno direito à informação dos acionistas. Né? Cumpre ao administrador da companhia aberta guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e capaz de influir de modo ponderável na cotação dos valores mobiliários. O administrador tem uma informação lá sobre uma grave infração que a empresa cometeu, podendo perder determinadas licenças e gerar determinado prejuízo. Isso vai gerar uma queda absurda nos valores mobiliários, no valor da ação. Ele não pode divulgar essa informação e não tem essa ressalva colocada na questão, né? Veja que no final apenas diz que sendo vedado valer-se da informação para obter para si ou para outrem vantagens mediante compra ou venda de valores mobiliários. Então não tem essa ressalva, ele não pode fazer essa divulgação, né? Mesmo que para acionista, porque acionistas, né, tem em todo o mercado. Então não é possível. Então, o gabarito, portanto, da 46 é a letra C. Questão de número 47. Considerando a responsabilidade dos sócios na falência, é correto afirmar que... Vamos já ir avaliando aqui as alternativas. A letra A diz: a decisão que decreta a falência da sociedade também acarreta a falência dos sócios ilimitadamente responsáveis, inclusive daqueles que tenham se retirado voluntariamente ou que tenham sido excluídos da sociedade há menos de 2 anos. No caso desses sócios que tenham se retirado ou sido excluídos, sua falência se limita às dívidas existentes na data do arquivamento da respectiva alteração do contrato, no caso de não terem sido solvidas até a data da decretação da falência. A resposta está no artigo 81 e agora estamos na Lei 11.101/2005, a Lei, né, de Recuperação Judicial e Falência, e que nos diz o seguinte: a decisão que decreta a falência da sociedade com sócios ilimitadamente responsáveis também acarreta a falência destes. Ok.
que ficam sujeitos aos mesmos efeitos jurídicos produzidos em relação à sociedade falida e por isso deverão ser citados para apresentar contestação se assim desejarem. Parágrafo 1º diz: o disposto no caput desse artigo aplica-se ao sócio que tenha se retirado voluntariamente ou que tenha sido excluído da sociedade há menos de 2 anos, quanto às dívidas existentes na data do arquivamento da alteração do contrato, no caso de não terem sido solvidas até a data da decretação da falência. Correto, né, pessoal? Então, esse já é o nosso gabarito aí da questão 47, tá? De acordo certinho ali com o que a gente leu no artigo 81. A letra B, ela tá errada por quê? Ela diz que a responsabilidade pessoal dos sócios, de responsabilidade limitada dos controladores e dos administradores da sociedade falida, estabelecida nas respectivas leis, será apurada no próprio juízo da falência, uma vez constatado que a realização do ativo é ou será insuficiente para cobrir o passivo. Na verdade, não vai ser apurada essa responsabilidade somente se não tiver ali, enfim, um ativo suficiente. Independentemente disso, é o que diz o artigo 82 ali, ó, independentemente da realização do ativo e da prova de sua suficiência para cobrir o passivo. Essa responsabilidade ela é sempre apurada, né? Até porque a gente tem aí os crimes falimentares, e dependendo essas pessoas vão responder por esses crimes, né? Se assim ficar entendido. A letra C está errada por quê? Ela diz que a decretação da falência determina, independentemente do tipo societário, o vencimento antecipado das dívidas da sociedade falida e de seus sócios controladores, com o abatimento proporcional dos juros, e converte todos os créditos de moeda estrangeira para a moeda do país pelo câmbio do dia da decisão judicial para todos os efeitos desta lei. Esse regramento aí está no artigo 77. Até antes de ver a letra D, já vamos ler o artigo. A decretação da falência determina o vencimento antecipado das dívidas do devedor e dos sócios ilimitada e solidariamente responsáveis. Então já está o erro lá de afirmar que dos sócios controladores. Não, depende do tipo de responsabilidade que ele tinha. Se era ilimitada e solidária, aí ok. Com o abatimento proporcional dos juros e converte todos os créditos em moeda estrangeira para a moeda do país pelo câmbio do dia da decisão judicial para todos os efeitos dessa lei. A letra D, que trata do mesmo artigo, está errada porque ela diz que também acarreta a falência de todos os seus sócios. Não, sócios ilimitados e solidariamente responsáveis somente. Vamos então para a letra E, que está errada por quê? Ela diz que prescreverá em 2 anos, contados da decretação da falência, a ação de responsabilização social dos sócios de responsabilidade limitada, dos controladores e dos administradores da sociedade falida, estabelecida nas respectivas leis e a ser apurada no próprio juízo da falência. Né? A gente viu ali que se é ilimitado e solidário, né, já vence ali tudo antecipado, já acontece junto. Mas mesmo assim tem que ser apurado lá a responsabilização pessoal dos sócios de responsabilidade limitada, controladores e administradores, que via de regra não tem essa vinculação direta. E qual o prazo? 2 anos, até aí tá certo. No entanto, o artigo 82 que trata do assunto, ele diz que esse prazo de 2 anos ele é contado do trânsito em julgado da sentença de encerramento da falência e não da decretação da falência, que acontece antes, né? Ainda cabe, né, a contestação, enfim, e mais outros trâmites aí. Então, é contado do trânsito em julgado da sentença de encerramento da falência. Esse é o erro da alternativa E. Então, gabarito da 47, letra A. Vamos lá, a questão de número 48. A questão de número 48, elas afirmam que estão sujeitos à recuperação judicial e seus efeitos, inclusive a suspensão dos processos executórios pelo prazo de até 180 dias contados do deferimento do processamento da recuperação. E aí nos dá as alternativas, né? A letra A, ela diz que estariam sujeitos os direitos e privilégios dos credores contra co-obrigados do devedor, seus fiadores e obrigados de regresso. Por que está errado? Nós temos na Lei 11.101 de 2005, né, no artigo 49, a regra geral. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. E aí depois nos parágrafos a gente tem alguns tratamentos
diferentes, né? Algumas exceções. E o parágrafo 1º já nos diz: os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Então, esses direitos e privilégios dos credores contra os coobrigados, devedores, fiadores, enfim, eles não se sujeitam, eles são preservados. Então, aí está o erro. A letra B, a princípio, né, os créditos tributários eles se sujeitam, sim, à recuperação judicial aos seus efeitos. No entanto, não ocorre essa suspensão do processo executório, por isso o erro da letra B. O artigo 6º, em seu parágrafo 7º, ele prevê justamente isso. As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do CTN e da legislação ordinária. Por isso está errado. A letra C, ela fala dos créditos garantidos por propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, derivados de arrendamento mercantil, etc., que é tratado onde? Também lá nas exceções, né, nos parágrafos do artigo 49 que trazem exceções. E essa é a do parágrafo 3º, onde ela diz que, tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, arrendador mercantil de proprietário ou promitente vendedor, né, inclusive, cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais observada a legislação respectiva. Tá? Não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão ao que se refere o parágrafo 4º do artigo 6º desta lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial. Então, não se sujeitam, né? Como a gente viu ali, prevalece lá a garantia fiduciária, né? Letra D, ela tem um errinho ali, né? O crédito oriundo da importância entregue ao devedor em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento do contrato de câmbio de exportação, independente do prazo total da operação. Essa parte final, independente do prazo total da operação, poderia gerar alguma dúvida aqui nessa letra D, porque ela muda um pouquinho ali o que está na literalidade, né? Por quê? Como eu disse lá nos parágrafos do artigo 49, a gente tem as exceções, aquelas situações que não se sujeitam à recuperação judicial. E o parágrafo 4º nos diz: não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância que se refere o inciso 2º do artigo 86 desta lei. E o que é esse artigo 2º? Esse inciso 2º, desculpa. Da importância entregue ao devedor em moeda corrente nacional decorrente de adiantamento de contrato de câmbio para exportação, na forma da legislação tal, desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas respectivas da autoridade competente. Então, conforme está aqui, ele não se submeteria, né, não estaria sujeito à recuperação judicial desde que correspondesse ali a determinado prazo. E a questão coloca independentemente do prazo total da operação. Poderia gerar alguma dúvida, mas nós temos a súmula 307 do STJ que coloca: a restituição de adiantamento de contrato de câmbio na falência deve ser atendida antes de qualquer crédito. Entende-se também na recuperação judicial. Então, né, eu acredito que a súmula se sobrepõe aí a essa mudança no texto aí que foi colocado da questão, e essa alternativa esteja errada, porque esse crédito não se sujeita à recuperação judicial. E, por último, ele diz que os créditos, na letra E, ele diz que os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial e pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a provê-los normalmente após o referido
referido pedido, né, o pedido de recuperação, estariam sujeitos à recuperação judicial. E de fato está. Nós temos no parágrafo 1 do artigo 67 o seguinte, ó, os créditos quirografários sujeitos à recuperação judicial pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial terão privilégio geral de recebimento em caso de decretação da falência, no limite do valor dos bens e serviços fornecidos durante a recuperação. Ou seja, esse privilégio é para aqueles créditos, né, do fornecimento durante a operação. Os créditos existentes na data da recuperação, na data do pedido, que são anteriores, então esses se sujeitam, né? Então, no meu entendimento, não teria como ser diferente o gabarito aí da questão 48, a letra I, portanto, tá? A questão 49, ela fala das sociedades anônimas, né, dizendo que elas poderão ter ações diferentes, de diferentes classes, observado o seguinte. A letra A diz que as ações ordinárias são de classe única, mas as ações preferenciais poderão ter classes distintas conforme as preferências ou vantagens atribuídas a cada uma delas. Na verdade, as ações ordinárias da companhia fechada podem ter classes diversas, então não necessariamente as ações ordinárias são de classe única. A letra B é o gabarito porque ela traz ali a literalidade do artigo 16 e seus incisos, né? As ações ordinárias de companhia fechada poderão ser de classes diversas em função da conversibilidade em ações preferenciais, da exigência de nacionalidade brasileira do acionista e do direito de voto em separado para o preenchimento de determinados cargos ou órgãos administrativos. E a letra C, ela nos diz que as ações preferenciais não podem ser atribuído direito a voto, salvo se a companhia, pelo prazo previsto no estatuto, não superior a 3 exercícios consecutivos, deixar de pagar os dividendos fixos ou mínimos a que fizerem jus, direito que conservarão até o pagamento, se tais dividendos não forem cumulativos, ou até que sejam pagos os cumulativos em atraso. Bom, qual o erro aí, né? O erro está no comecinho, a parte final está certa. De fato, é uma hipótese no qual as ações preferenciais recebem esse direito a voto, né? Quando deixa de ocorrer ali esse pagamento dos dividendos. Mas não há essa vedação absoluta, né? As ações preferenciais não poderão ser atribuídas direito a voto. O que nos diz a legislação? O estatuto poderá deixar de conferir as ações preferenciais algum dos direitos reconhecidos às ações ordinárias, inclusive de voto, ou conferi-los com restrições observado e disposto no artigo 109, ou seja, não é absoluto essa proibição, né? Não poderá ser atribuída, o estatuto poderá deixar de atribuir esse direito ou não, né? Então, aí está o erro da letra C. A letra D, ela diz que as ações ordinárias e preferenciais em companhias abertas ou fechadas poderão ter classes distintas conforme as preferências e vantagens atribuídas a cada uma delas. Na verdade, as ações ordinárias da companhia aberta não possuem classes diversas. Esse é o erro da alternativa. E a alternativa E, ela também está errada, porque a parte final está errada, né? Na verdade, ela nos diz que o número de ações preferenciais sem direito a voto ou sujeito à restrição no exercício desse direito não pode ultrapassar 50% do total das ações emitidas. É justamente isso que nos diz o parágrafo 2º do artigo 15. O número de ações preferenciais sem direito a voto ou sujeitas à restrição no exercício desse direito não pode ultrapassar 50% do total das ações emitidas. Correto. No entanto, a parte final não temos aquela previsão, né? A parte final diz que da mesma forma os dividendos atribuídos a tais ações preferenciais sem direito a voto ou sujeitos à restrição no exercício desse direito não podem superar em qualquer hipótese, independentemente do que estabeleça o Estatuto Social, 50% do total do dividendos. Então, 49, letra B. 50. Sobre o resgate, amortização e reembolso, assinale a alternativa correta. Letra A. A amortização consiste na distribuição, a título de antecipação e sem redução do capital social, de quantias que lhes poderiam tocar em caso de liquidação da companhia e pode ser integral ou parcial e abranger todas as classes de ações ou só uma delas.
Esse é o gabarito, porque isso aí é justamente a literalidade do parágrafo 2º do artigo 44. A amortização consiste na distribuição aos acionistas, a título de antecipação e sem redução do capital social, de quantias que lhes poderiam tocar em caso de liquidação da companhia. Parágrafo 3º, a amortização pode ser integral ou parcial e abranger todas as classes de ações ou só uma delas. Letra A, gabarito, portanto. A letra B, ela diz que o resgate, espécie de redução de capital, consiste em pagamento do valor das ações para retirá-las definitivamente de circulação, sendo de iniciativa exclusiva da companhia. Qual o erro, né? O parágrafo 1º do mesmo artigo 44 diz que o resgate consiste no pagamento do valor das ações para retirá-las definitivamente de circulação. Ok, mas com redução ou não do capital social, né? Então, não necessariamente vai ter a redução do capital social, porque se mantido o mesmo capital, será atribuído, né, quando for o caso, um novo valor nominal às ações remanescentes, né? Então, o erro ali está em afirmar que é uma espécie, que é necessariamente uma espécie de redução de capital. A letra C está errada porque ela troca a expressão reembolso ali, nas duas oportunidades ali, por resgate. Na verdade, aquela afirmativa toda ali refere-se ao reembolso, né? Ela diz que o resgate é a operação pela qual, nos casos previstos em lei, a companhia paga aos acionistas dissidentes de deliberação da Assembleia Geral o valor de suas ações. O Estatuto pode estabelecer normas para a determinação do valor resgate, reembolso, na verdade, que, entretanto, somente poderá ser inferior ao valor de patrimônio líquido, se estipulado com base no valor econômico da companhia a ser apurado em avaliação. Então, o erro aí trocou as expressões resgate e reembolso. Letra D. Se sobrevier a falência da sociedade, os acionistas dissidentes, credores pelo reembolso de suas ações, serão classificados como os credores subordinados, mas gozarão de preferência sobre os demais acionistas. Nós temos lá no parágrafo 7º do artigo 45, que esses créditos, né, esses credores pelo reembolso das ações, eles serão classificados como quirografários, né, não como subordinados. E a letra E, ela diz que as ações integralmente amortizadas serão canceladas, não fazendo jus a qualquer do que estabeleça o Estatuto Social, 50% do total dos dividendos. Né? Essa letra E aí até parece que tem algum... acho que faltou ali. As ações integralmente amortizadas serão canceladas, não fazendo jus a qualquer participação em caso de liquidação da companhia. Então, aqui tem um erro, né? Essa letra E, aqui, na verdade, ela diz isso, que as ações integralmente amortizadas serão canceladas, não fazendo jus a qualquer participação em caso de liquidação da companhia. E, na verdade, o parágrafo 5º do artigo 44, ela diz que as ações integralmente amortizadas poderão ser substituídas por ações de fruição, com as restrições fixadas pelo Estatuto ou pela Assembleia Geral, que deliberar a amortização. Em qualquer caso, ocorrendo liquidação da companhia, as ações amortizadas só concorrerão ao acervo líquido depois de asseguradas as ações não amortizadas, valor igual ao da amortização, corrigido monetariamente. Então, esse é o erro aí, né? Não tem essa previsão de que as ações integralmente amortizadas serão canceladas. Gabarito, então, da questão 50, letra A. Então, chegamos ao fim aí da correção da nossa prova do ISS Guarulhos, né? Direito Empresarial ISS Guarulhos. Vamos aguardar o gabarito definitivo, mas acredito que não virá nada muito diferente do que a gente viu aí. Tá ok, pessoal? Um abraço a todos, até a próxima.